Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Livro esse que as pessoas têm bastante curiosidade. Eu gostaria então de comentar aqui o aspecto litúrgico do livro do Apocalipse. De fato, nós já vimos alguns aspectos de Apocalipse, como a sua forma, sua substância, e também já observamos o gênero literário. Mas eu gostaria de mostrar para você que o Apocalipse também é um texto litúrgico. Ele é uma poesia que destaca a relação entre Deus, o Criador, e Cristo, o Redentor. Vez por outra, então, tanto Deus quanto Cristo serão exaltados no livro do Apocalipse. Logo, a visão central do Apocalipse é a adoração a Deus e ao Cordeiro, visto que Deus está no trono e, portanto, ele é digno de receber adoração. E o Cordeiro que venceu também é digno de receber adoração. É um chamado à adoração e uma exortação para abandonar todas as falsas divindades. Nós precisamos levar em conta que naquela época havia o culto ao imperador. E vez por outra, as cidades construíam templos ao imperador, a fim de adorar ao imperador e ganhar também algum prestígio em relação ao imperador. É por isso que aqui ou ali nós vemos a crítica também a este culto e a sedução dos cristãos a adorar ao imperador e se prostrar diante de falsas divindades. Então o Apocalipse chama aquela nação, chama as 7 igrejas da Ásia e, consequentemente, chama toda a humanidade para adorar apenas a Deus e não dividir a sua adoração, não dividir a sua lealdade a outra divindade. Então o Apocalipse é uma ênfase de que nós devemos adorar a Deus, visto que Deus é digno de adoração e outras divindades não, tanto Deus quanto Cristo, né? Não é por acaso que quando João deseja adorar o anjo que está lhe conduzindo nas visões que ele está vendo, o anjo diz: não, você não pode me adorar. Então o Apocalipse nos chama a essa lealdade de que Deus é o único Deus e, portanto, ele é digno de receber adoração. Então é uma variedade de textos extraídos que nós conseguimos perceber no Apocalipse que apresenta a ideia de hinos antigos e também doxologias. Eu gostaria de citar aqui pelo menos algum. Por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo de número 8, nós temos também um hino que diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então nós temos uma expressão litúrgica e doxológica. Por exemplo, capítulo 4 ainda, versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Perceba a ênfase aqui na ideia de que Deus é o Deus criador. Capítulo 7 de Apocalipse, nós temos também outra expressão. Nós temos o versículo de número 10, onde João tem a visão dos glorificados. E eles estão exaltando a Deus, dizendo: ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A ideia de Deus no trono é muito frequente no livro do Apocalipse. É uma maneira de destacar que ele é o governante do universo. Capítulo de número 7 ainda, versículo 12, diz: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então, isso é bastante frequente no livro do Apocalipse. Então, o que esses textos de caráter litúrgico eles destacam? Em primeiro lugar, eles celebram o ato criador de Deus. Deus é aquele que traz à existência tudo que existe. Ele é o agente ativo para criar, né? Tanto é que no final nós temos a restauração das coisas. Nós temos também nesse texto litúrgico a ênfase no seu reino. Ele é aquele que assenta o trono e que é o governante do universo. Nós temos a ênfase na sua salvação e também a ênfase na sua justiça.
ele se manifesta não só como o Deus que salva, o Deus que resgata, mas também o Deus de justiça, que no final vai julgar aqueles que praticam a maldade e aqueles que foram seduzidos, né, pela besta. Então há um juízo no final, até mesmo para a própria besta, para aqueles que foram seduzidos em dividir a sua adoração com outras divindades, que são, consequentemente, divindades falsas. Então o Apocalipse torna sem efeito as reivindicações das outras divindades, a soberania e poder que as outras divindades reivindicam para si, isto é, que os adoradores das outras divindades reivindicam para estas divindades. Então as canções e as visões, elas reforçam e celebram que Deus é o único digno de adoração. Então o Apocalipse é um chamado para que possamos adorar a Deus, para que possamos notar a ação de Deus na história. Apocalipse é um chamado, uma convocação para entrarmos na história e na missão de Deus, e entender que Deus é o Deus que age na história. E a gente não pode ser seduzido à possibilidade de adorar ou de flertar com a adoração a outras divindades. Então o Apocalipse é um chamado à lealdade na adoração. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Desejo muito também que você nos ajude compartilhando este vídeo e curtindo, porque vai nos ajudar bastante aqui a continuarmos produzindo conteúdo. Tá bom? Um grande abraço para você.